Bom, agora a gente vai falar de estrutura de base, né? São as principais dúvidas que fazem para gente. O que fazer quando recebe uma base, se usa nacional ou só minha região? Como separar as partes para trabalhar toda a base, se já deixar organizado em blocos para colocar nas ferramentas? Como separar o primeiro nome para mandar as mensagens no WhatsApp? Fórmula para data de nascimento e um resumo, né? Como montar a lista e deixar um fluxo pronto de quantas mensagens podia mandar. Então vamos lá. Quando recebe uma base, tá? A minha estrutura, galera, ela é 100% online e remota, né? Vocês já sabem disso. Então, eu nunca me baseio numa região específica, a menos que seja um produto local, como quando saiu o Cred Sexta, que saiu primeiro para o governo de São Paulo. Então, eu tive que ir lá e separar a região de São Paulo, tá? Mas, no geral, como é que eu faço a estrutura, tá? Primeiro teste que eu faço é de comunicação, com relação ao quê? À idade. Então, vamos lá. No dia 1, peguei uma base com 500 mil cadastros, tá? O que que eu faço? Filtro, idade. Vamos lá. Dia 1, 500 mil cadastros, nível nacional. Eu vou mandar o WhatsApp, tá? O que que eu faço? Vamos estar logo o WhatsApp e SMS? O que que eu faço? Primeiro filtro, idade. Eu separo um lote de 25 a 35 anos. Segundo lote, 36 a 45. Terceiro lote, 46 a 55. Quarto lote, mais de 56, tá? Então aqui de cara eu já tenho. Por que que eu separo por idade? Pelo meio, por como eu vou me comunicar com aquele cliente. Se eu vou chamar de senhora, se eu vou falar você, se no início da mensagem eu vou falar e aí, tudo bem? Ou se eu vou falar olá, senhora Maria, sabe? Se na hora de me apresentar eu vou falar eu sou a Letícia, especialista do Banco X. Ou se eu vou falar, aqui é a Letícia do Itaú. Tudo bem? Isso muda muito e aumenta agressivamente a taxa de conversão. Quando você consegue adaptar a tua comunicação com a idade do público que você vai estar conversando naquele momento. Você nunca vai conseguir ter uma taxa de conversão boa se você utilizar a mesma linguagem para 4 faixas etárias diferentes, tá? Então, qual vai ser a quantidade, tá? Para mim, mínimo. A gente vai falar sobre número mínimo de envio para cada número, enfim. A gente está focando aqui na estratégia de filtro de base, tá? E não de envio WhatsApp. 6K por dia, tá? SMS, mínimo 5K por dia.
Ali, não tem dinheiro para mandar os 5.000 num dia só. Não vai mandar um por dia. Ou você vai testar aquela base, queimando tudo que você tem de grana para poder investir nos 5.000 no mesmo dia, ou você vai esperar uma outra oportunidade. Mas não adianta você tentar mandar 1.000 SMS por dia, porque não vai converter. Você não vai ter dados suficientes para otimizar no dia seguinte. O ideal, quero começar com SMS, tenta fazer um investimento inicial de pelo menos 25.000, tá? De crédito para envio. Aí você vai conseguir ter uma semana de 5K de envios por dia recorrente, sem desligar a campanha, tá? Se você não tiver como montar essa estrutura, que estou muito curiosa, é um produto novo, eu preciso testar e eu só posso mandar 5.000 por dia. No dia, não tem problema. Queima esse cartucho aqui, ó. Separa um público muito foda e envia 5.000 no dia. Que aí desses 5.000 você pode fechar um ou dois, três, quatro contratos e reinvestir na próxima semana, ou quando receber relatório de comissão. Enfim, mas se não puder fazer essa estrutura mínima aqui, ó, nem começa, tá? É... SMS. Aí a gente fala de WhatsApp. Tá. Mínimo de 6.000. Quantos números eu vou precisar disso aqui? Seguro. Seguro. 200 a 300 por número no dia. Se puder colocar mais número conectado para mandar só 200, ótimo. Mas está apertado, preciso rentabilizar, preciso fazer caixa rápido, manda 300 por dia, tá? Isso aqui vai ser escalado em 3 horários diferentes. A gente vai se aprofundar mais sobre isso, tá? Em 3 horários diferentes, tá? Sendo de 100 em 100, tá? Não faça mais que isso. Então, tu vai fazer a matemática aí, tá? Se você conseguir contratar, né? Pelo menos 20 números. Vamos botar aqui o mínimo de 12, tá? 12 números. Tem um toque, gente, desculpa. 12 números, enviando 200 por dia, você já tem minimamente 2.400 envios. Olha, mas qual que é a taxa de conversão de WhatsApp? Cara, se você seguir a nossa copy, a nossa estrutura de comunicação, eu posso te garantir, tá? Que a cada lotezinho aí de 100 mensagens que você manda, você receba, tá? Pelo menos 10 respostas, tá? Então, eu posso garantir para você que na nossa estrutura, na nossa cópia, você não tem menos do que 10% de taxa de conversão, de resposta de mensagem. Logo, se você está enviando 2.400 mensagens, uma estrutura mínima, tá? De 12 números, você tem aí 240 respostas. Aí dentro dessas respostas tem aquelas pessoas que não querem, não têm interesse, só uma curiosidade, ficou inseguro, não fechou o contrato. Se você colocar 10% de retorno com 10% de contrato efetivado, olha só, você tem 24 contratos pagos no dia, tá? E vamos dizer, foi um desastre. Os meus 12 números baniram. Quanto você gastou aí na plataforma mais cara? 7,20 para contratar? Vamos abrir a calculadora aqui. Vamos lá. Matemática rápida aqui. Não quer andar. 7,20 vezes 12. Você gastou R$ 86,40 para enviar quantas mensagens? 2.400. Então,
dividido por 2.400. Você pagou aí, ó. Tô falando da plataforma mais cara, tá? 3 centavos por envio, tá? Então você gastou R$ 86,40. Aí vamos dizer que você fechou 24 contratos. O ticket mínimo que eu aceito de R$ 1.000. Logo, você vendeu R$ 24.000, certo? Vamos falar de uma comissão mínima, 8%, dependendo do produto, né? 24.000 vezes 8%. Olha isso, gente. R$ 1.920. Agora, calcula aqui para mim a taxa, o teu ROI, o retorno sobre o investimento que você fez. Você gastou R$ 86,40, você ganhou 1.920, tá? Com 12 números conectados, enviando 2.400 mensagens. Você não estourou o chip, você investiu, você vai demorar aí no máximo 1h30, sem experiência, 1h30 para cadastrar esses 12 chips. Ganhou 1.920. Olha o retorno sobre o investimento disso aqui. Você ganhou praticamente aí 20 vezes o valor que você investiu. Então, a partir do momento que você escala e começa a ter, cara, 1.920, você consegue comprar um computador que você vai conseguir investir aí em ter várias máquinas, se for o caso, né? Mas você, sozinho, home office, consegue falar com 240 pessoas no mesmo dia. Por quê? Isso aqui vai estar espaçado. Você vai estar enviando manhã, tarde e noite, vamos dizer assim, finalzinho da tarde, né? Primeiro horário, horário do almoço e final para o meio da tarde. Então você vai ter menos de 100 mensagens em cada turno. Então dá para uma pessoa sozinha fazer isso. Você consegue investir menos de R$ 100 e multiplicar esse valor aqui por 20. Então no dia seguinte, você já vai ter, não vou falar dia seguinte, vou falar 3, 4 dias, que você vai ter um retorno de investimento que você vai conseguir multiplicar isso aqui, ó. Lembra daquele valor do SMS que a gente estava falando? Um custo de SMS hoje está em torno de 0,047 centavos, que é o que eu pago. Então, para você mandar, vamos lá, 25.000 mensagens, você vai gastar R$ 1.175. Então você já conseguiu rentabilizar a tua semana de SMS com um único dia de WhatsApp. Gente, então não tem desculpa, tá? Então, voltando aqui para o filtro de idade. A gente já entendeu sobre o mínimo de envio para cada um, tá? A gente já entendeu o retorno médio e já entendemos a importância do filtro da idade quando a gente fala sobre questão de comunicação, tá? Então você fez esse envio aqui, ó, no primeiro dia. Primeiro dia você fez esse filtro aqui. O que que você vai fazer no dia seguinte? Você vai olhar o relatório. Na hora de você subir lá o lote da mala, você vai ter que identificar. Como eu faço? Salvo o arquivo assim, ó. FGTS, dia 20 de setembro, tá? Traço 25 a 35 anos. Eu salvo assim. Primeiro arquivo. Segundo arquivo. Até completar todos os arquivos, tá? Então, quando eu vou subir, a base já está salva com esse nome. Qual é o nome que eu coloco lá dentro da campanha? O mesmo nome da base. Campanha 1, FGTS, 20 de setembro, 25 a 35 anos. Eu copio e colo o mesmo nome que eu salvei. E aí eu vou lá olhar a taxa de abertura da campanha. Eu mandei quantas mensagens aqui falando sobre SMS, tá?
Quantas mensagens eu mandei aqui? 5.000. E aí eu sei que desses 5.000, eu tive 150 cliques. Quantas pessoas me chamaram nesse WhatsApp? Se você não tem um sistema que conta, é só você ir lá contar. Não é algo que vai ser impossível de você calcular. Tem gente que clica, mas não inicia a conversa. Então, clique com conversa iniciada são dois dados totalmente diferentes, tá? Então, você consegue ir lá e contar. Desses 150 cliques, eu tive 80 conversas iniciadas. Toda conversa iniciada, gente, vira lead. Porque você tem o quê? O contato do cliente. E quando você tem o contato do cliente, você consegue fazer o quê? A nutrição. Se o cliente não fechar contigo hoje, você pode mandar uma nova mensagem amanhã e depois, semana que vem, mês que vem, ele vai estar cadastrado ali no seu banco de dados, tá? Então você, uma vez que ele inicia a conversa, você já não perde mais o cliente, tá? E aí você vai observar o seguinte: qual foi a região dentro dessa base que mais teve clique? Aí você vai olhar lá que foi, vamos dar um exemplo, São Paulo e Minas Gerais. O que você vai fazer no dia 2? A mesma coisa aqui, gente, serve, tá, para o WhatsApp. A única diferença é que você não vai conseguir ter um relatório tão completo assim dentro do WhatsApp, que você vai conseguir ver ali a olho nu e ver tudo ali na tua mão, tá? Mas você consegue tranquilamente também contar os retornos, porque lembrando que você vai ter um WhatsApp para cada campanha, tá? De órgão. Então, o que que você pode fazer com relação ao WhatsApp? Você pode mandar faixas etárias diferentes por dia, cada dia uma faixa etária, ou por horário, tá? E vou ensinar vocês também como colocar. Também pode usar o Bitly para contar. Eu não recomendo usar o Bitly para fazer o envio direto, mandar já a copy com o Bitly lá. Mas colocar o Bitly no botão de envio do cliente, ok, que aí você consegue contar os cliques igualzinho na campanha de SMS. Mas a logística aqui, a estratégia, vocês vão entender que é a mesma, só muda a ferramenta. Você precisa entender essa mentalidade de otimização de campanha, tá? Então, no dia 2, aquela base que eu separei, ela já não vai ser mais a nível nacional. No dia 2, eu vou separar as mesmas idades, sendo que eu vou focar em qual? Focar nas regiões que mais teve clique. Olha como eu já otimizei. Eu já direcionei aquela minha campanha para as regiões que eu já sei que eu tive mais acesso. Então, se eu tive uma taxa de conversão de 10% de conversão no dia 1, tranquilamente no dia 2 eu subo para qualquer 15 ou 20% de conversão, porque está otimizada, sabe? E aí eu posso ir lá no dia 3, repito com todas as outras idades. No dia 3, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar os relatórios de cada idade e ver entre elas quais teve mais cliques. E aí no dia 4, e vou mandar para essa idade, tá? Vamos lá, não vou pular aqui não. Dia 3, vou olhar os relatórios de cada idade e ver entre elas quais teve mais cliques. E vou fazer o disparo para a região e idade de mais cliques. E aí no dia 4, o que que eu vou fazer? Se no dia 3 eu mandei 5K, no dia 4 eu vou dobrar para 10K. E assim eu tenho um mail otimizado. Então eu consigo validar um público, a persona, a comunicação, a copy, o produto em menos de uma semana.
e fazer com que essa operação ela se pague. Você precisa ter um investimento inicial para bancar uma primeira semana de SMS ou uma semana de chips para você conseguir mandar a quantidade necessária para poder validar o público. Mas vamos dizer que você mande aqui, ó, e não tem essa taxa de conversão. Você vai tentar no máximo 2 dias. Não vai mandar uma semana inteira para um produto que não está convertendo, tá? Ah, mas não está convertendo por quê? O que que eu tenho que alinhar com relação a isso? Depende do comportamento do cliente do outro lado. Não está iniciando conversa? Problema da plataforma. Os clientes estão mandando mensagem e não está recebendo, está dizendo que não é ele, tá? Problema da higienização ou da base, ou da comunicação direta do produto, tá?